A votação das emendas de relator não conseguiu ser concluída na sessão de quinta-feira e agora será retomada na segunda-feira. Brasília, Paula Lobão. A sessão desta quinta-feira terminou com um placar em 5-4 contra as emendas de relator. Os ministros Dias Toffoli, André Mendonça, Cássio Nunes e Alexandre de Moraes votaram a favor das emendas, mas com algumas condições. Os ministros defendem novas regras de transparência com o pagamento desses recursos públicos, com uma distribuição proporcional entre os partidos e considerando as necessidades dos estados e municípios. Assim, por intermédio do emprego da técnica de declaração de inconstitucionalidade, sem pronúncia de nulidade, fixado o prazo de 60 dias, determino, nos termos do meu voto, aos arguidos que, em primeiro lugar, normatizem as emendas do relator geral, de modo a explicitar a priori os fundamentos levados periodicamente em consideração para fixar o volume financeiro da execução pertinente ao RP9. Em seguida, foi a vez dos ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Os três seguiram a relatora Rosa Weber, que na quarta-feira abriu o julgamento dizendo que as emendas são inconstitucionais. E a ministra Carmen Lúcia também votou como Rosa Weber, contra as emendas. Portanto, isso é uma exigência de regra específica, voltada ao orçamento, que proíbe, que impede, que não valida qualquer tipo de segredo nesta matéria. O secreto de um orçamento é rigorosamente, a meu ver, fragorosamente, exemplarmente, modelarmente contrário ao que está nesta norma constitucional, nesta regra constitucional. Os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes pediram mais tempo para analisar o processo. O eminente presidente do Congresso Nacional, ele elenca uma série de dispositivos que constam desse projeto de resolução que, a meu ver, vão ao encontro das preocupações manifestadas por vários ministros nesta sentada. Portanto, senhor presidente, dado o adiantado da hora, já ultrapassamos quase uma hora do prazo regulamentar de término da sessão e tendo em conta a complexidade da matéria, como Vossa Excelência fez essa indagação e na ordem de votação, eu me manifesto no sentido de que deixemos essa matéria complexa, de alto interesse social e político e até econômico para a próxima sessão. A discussão será retomada na segunda-feira. Bom, girando mais uma vez nosso comentarista, Roberto Mota, começando por você. Até que ponto essa discussão no Supremo interfere no debate sobre a PEC, sobre o orçamento também? Será que o Supremo conclui a análise nesse ano ainda? Tiago, olha, primeiro a gente tem que decidir, né? É emenda de relator ou é orçamento secreto? Qual é a expressão correta no dia de hoje? Eu acho que muitas vezes, ou quase sempre, essas autoridades, esses políticos, fazem piada com o cidadão, né? Eu acho que isso acontece todo dia. Não basta o Estado levar a metade do que a gente ganha em forma de impostos, não bastam os escândalos de corrupção, não basta agora o medo de ser censurado, multado ou até preso por causa de opinião. Além disso tudo, o Estado brinca com a cara da gente, porque monta um processo orçamentário totalmente confuso, aí cria uns dispositivos mágicos, né? Esses orçamento secreto, emenda de relator, dá o nome que quer para isso, depois muda o nome quando dá vontade. E o eleitor nessa história, e o contribuinte, e o cidadão, é um detalhe irrelevante. Sabe o que isso me lembra? Um projeto de lei proposto há muito tempo por se eu não me engano, um historiador cearense, se eu não me engano, o nome dele era Capistrano de Abreu. O projeto dele tinha 2 artigos. Artigo 1º, todo brasileiro devia ter vergonha na cara. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. 1 minuto para Amanda, 1 minuto para o Coronel. Amanda, é preciso mais transparência no destino, na distribuição das verbas das emendas do relator?
Certamente é preciso mais transparência, Adriana. Todos os ministros parecem concordar nesse ponto, mas há basicamente 3 votos ali. Por enquanto, temos 5 votos a favor da inconstitucionalidade do orçamento secreto, que causaria uma verdadeira reviravolta. Por isso, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski fizeram esse pedido de vista. Inclusive, Gilmar Mendes disse que está em risco a governabilidade e até citou impeachment de 2 presidentes da República que perderam justamente essa maioria, essa condição de governar no Congresso Nacional. Então, esse fim de semana deve ser um fim de semana de muitas articulações políticas. Logo depois do julgamento do orçamento secreto ser suspenso, Lira também suspendeu a votação da PEC da transição, que ficará para terça. Lembrando que o julgamento do STF será retomado na segunda-feira pela manhã e os últimos 2 ministros vão dar seus votos. E ainda tem o voto médio, que é aquele de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, que propõe critérios mais igualitários e mais equânimes na distribuição dos recursos do orçamento secreto, que ficaria também muito mais transparente nesse sentido, mas desconcentrando, tirando o poder das mãos de Arthur Lira. Isso, no fundo, o pano de fundo aí é uma disputa por poder. Se o Congresso e principalmente os presidentes das 2 casas, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, terão mais ou menos poder. Só que eles podem, se tiverem esse poder tomado das suas mãos, em alguma medida retaliar o presidente da República eleito, justamente não aprovando a PEC da transição. Então, veja quantas coisas estão em jogo e dependem dessa sinalização, dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Por isso, Lewandowski e Gilmar Mendes, que são ministros mais políticos, devem entrar em campo para articular, para conversar bastante, dialogar nesse fim de semana para saber que voto, provavelmente talvez um voto médio, irão chegar para dirimir todas essas desavenças e esses pontos diferentes que há na votação do orçamento secreto. Deputado Coronel Tadeu, ontem a gente já falava aqui que essa votação pode nem terminar nesse ano. E o que o Congresso pode fazer em relação a isso? O Congresso já está se mexendo, já existem plano A, plano B e plano C para contornar a possível perda dessas emendas de relator. Eu acredito que eles vão conseguir mantê-la de alguma forma. Isso dá poder à Câmara dos Deputados. O orçamento secreto, que nunca existiu, ele é um orçamento aberto, apenas não está sendo divulgado quem são as pessoas, os parlamentares que indicam esse dinheiro. E por um motivo muito simples, que essa divisão não é igualitária. Ela deveria ser entre os 81 senadores e os 513 deputados, mas não foi feita dessa forma. A concepção dessa emendas de relator, que a gente trata lá como RP9, é simplesmente para distribuir recursos do governo federal para estados e municípios, mais para aqueles políticos que estão na base do governo. Isso foi idealizado em 2019, mas nunca foi igualitário. Alguns deputados eram simplesmente deixados de lado e não recebiam absolutamente nada. Então, como é que eles iriam explicar que um recebe 300 milhões e o outro não recebe nada? Isso causaria um inconformismo muito grande na opinião pública. E esses parlamentares que recebem absurdos de recursos federais teriam que explicar o porquê desse montante. Agora são 7h50.